Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Mais uma vez nós estamos aqui, né, para dar sequência às nossas aulas com relação ao estudo que nós estamos fazendo, começando as doutrinas cristãs. Meu nome é Jorge, esse é o canal do Auxílio Bíblico e o objetivo desse canal é trazer boas mensagens que te ajudem a crescer tanto na graça quanto no conhecimento que há no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, hoje nós vamos para a nossa aula 6, né? O nosso tema será como conversar com Deus, né? Ou seja, como estarmos orando, como nós podemos buscar a presença do Senhor, como nós nos posicionamos em oração. Vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto, desse tema. Vamos estar analisando diversos versículos, diversos textos que falam a respeito, né, das formas como nós podemos orar. E depois, né, uma vez conhecendo essas formas, conhecendo as orações dos servos do passado, conhecendo também, né, as as ministrações que foram feitas, a gente vai absorver os princípios para a nossa própria vida. Depois, né, baseado no nosso jeito, baseado também na nossa maneira de ser, a gente vai pegar esses princípios e desenvolver um relacionamento com Deus que seja tanto agradável a Ele, como também seja agradável a nós, né? Não existe uma receita de bolo para que nós possamos estar orando, não existe um jeito correto de orar, né? Orar é simplesmente conversar com Deus, é falar com Deus, é estar expondo diante de Deus as situações, os pedidos, as intercessões que nós devemos fazer. E a gente vai aprender diversos aspectos a respeito desse propósito, e depois cada um vai desenvolver a sua maneira, o jeito que gosta, o jeito que se sente bem orando, e assim vai fazer isso todos os dias para que possa desenvolver essa comunhão e essa intimidade com o Senhor. Então, o importante é que nós oremos, né? A maneira como nós oramos, ela pouco importa, mas a grande questão é que nós devemos orar diariamente, devemos estar buscando realmente a face do Senhor e colocando o nosso dia, consagrando o nosso dia, consagrando a nossa vida a Deus e esperando que Ele realmente nos fortaleça, nos ajude para que nós tenhamos uma vida reta e digna diante do Senhor, tá bom? Antes de nós começarmos, eu gostaria também que você pegasse um caderno, uma caneta, que você fizesse as anotações necessárias. São diversos textos que vão ser compartilhados, são diversos versículos que vamos estar analisando, pelo menos vamos estar citando, para que depois você possa se aprofundar nesse conhecimento. E espero que esse tempo aí seja um tempo de bênção, seja um tempo aí que você possa crescer espiritualmente. Também gostaria de fazer uma breve oração para que nós pudéssemos consagrar o tempo ao Senhor, né? Nós vamos ter um tempo um pouco mais prolongado do que vocês estão acostumados durante a semana, mas que realmente seja um tempo de bênção, um tempo de edificação para as nossas vidas e que o Espírito Santo esteja no controle de todas as coisas para que nós tenhamos aí, né, um estudo que seja útil e proveitoso para nós e para o nosso crescimento diante do Senhor, tá bom? Oremos então. Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, mais uma vez quero louvar e engrandecer ao teu santo nome. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quero te agradecer, Senhor, por esse tempo em que podemos estar diante da tua presença. E te peço, Pai, que neste momento o Senhor venha de encontro às nossas necessidades, que o Senhor venha nos ajudar, nos fortalecer, venha direcionar esse estudo de forma que realmente ele venha a ser uma boa semente a ser lançada no coração de todos aqueles que vierem assistir esse vídeo e que, acima de tudo, que o teu nome possa ser glorificado. Entra com a tua providência em cada uma das nossas necessidades, prepara a nossa mente e o nosso coração para receber essa boa semente que vai ser lançada através da tua palavra e que, no nome de Jesus, essa semente frutifique para a salvação e para a vida eterna. É segundo a tua graça, Senhor, que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém, pessoal? Então é isso, né? Vamos começar o nosso estudo. O nosso primeiro tema será Deus deseja ter comunhão conosco, né? Então, vamos estar falando um pouquinho a respeito disso e espero que esse tema aí venha também a dar uma boa introdução, uma boa perspectiva para que nós possamos estar aí desenvolvendo esse relacionamento com o Senhor, tá bom? Então, até lá, vamos lá para o nosso primeiro tema. Bom, o texto que nós vamos começar estudando está em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Vai dizer o seguinte: Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, né? Bom, nesse texto a gente pode dividir ele em três partes, né? Primeiramente o invoca-me,
que é a questão de Deus nos chamar, nos atrair para que nós possamos desenvolver comunhão e intimidade com Ele. O te responderei, né, que é a questão de Deus estar também trazendo resposta, né, estar desenvolvendo essa conversa, né, conosco, nós estarmos falando com Ele, Ele também falando conosco, com relação às orações que nós estamos fazendo, os pedidos sendo colocados, a direção para a nossa vida, a maneira que nós possamos cumprir o propósito que Ele estabeleceu para cada um de nós. E também, né, nos mostrando coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, ou seja, trazendo revelação. Revelação de si mesmo, revelação da sua palavra, revelação dos mistérios com relação à nossa caminhada, com relação aos nossos propósitos, com relação às coisas que nós ainda vamos viver. Então Deus tem diversas coisas para fazer com que esse nosso relacionamento com Ele possa ser desenvolvido de uma maneira grande, profunda, fiel, para que o nome dele seja glorificado. E dentro desses três aspectos, nós vamos estar falando de uma forma breve, né, sobre cada um deles. O primeiro deles seria o tal do invoca-me, né? Ou seja, Deus ele deseja que nós possamos buscá-lo e buscá-lo de todo o coração. Até tem um texto que fala, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, é necessário que nós tenhamos aí um coração íntegro, um coração reto, um coração desejoso de estar na presença do Senhor, um coração desejoso de querer ter uma experiência com Ele, de querer realmente ouvir a sua voz, ouvir a sua direção e de querer servir em todo o tempo, né? Então é muito importante que a gente busque a Deus, que a gente realmente queira a presença dEle, que nós dediquemos tempo para que possamos estar nessa presença, para que nós possamos desenvolver relacionamento, porque sem isso, né, nós não vamos ter uma vida cristã deficiente. Deus ele não nos chama para termos uma vida religiosa, e sim uma vida cristã na presença do Senhor. E se nós não o buscarmos, a gente acaba tendo essa vida aí deficiente, uma vida religiosa, ao invés de ter uma experiência viva com Deus vivo. É interessante que Jesus ele também nos fala lá em Apocalipse 3:20 que ele está à porta, que ele está batendo e que se as pessoas abrirem a porta, ele vai entrar em nossa casa e vai cear conosco e nós com ele, né? Então, é muito importante que a gente saiba que Jesus ele está ali, sempre batendo a porta do nosso coração, querendo desejar entrar na nossa casa, que no caso seria a nossa vida, né? Então, é muito importante que nós permitamos, né, que nós abrimos a porta do coração para que Jesus ele possa entrar e possa fazer as mudanças necessárias. Lembrando que Jesus é um gentleman, né? Quem entra invadindo e fazendo as coisas da maneira como quer é o diabo, né? Jesus ele nos respeita, ele não invade a nossa vida, ele não entra na nossa vida sem ser convidado, mas ele sempre está trazendo o evangelho, ele sempre está trazendo o arrependimento para que nós possamos ter uma experiência genuína e verdadeira com ele e que nós possamos caminhar com ele ali em verdade, né? Querendo que ele realmente faça com que as coisas elas aconteçam nas nossas vidas da melhor forma possível. Ele deseja o nosso bem, mas é necessário que nós façamos a nossa parte, primeiramente acreditando no Evangelho, acreditando que nós podemos ter essa intimidade, essa comunhão com o Senhor, e depois desenvolvendo a caminhada com Jesus. Nós primeiro nos aproximamos dele, através de uma aliança viva e pessoal com ele, e depois caminhamos com ele ao longo da nossa jornada de vida, num processo de santificação contínua, num processo ali de estar servindo, de estar adorando, desenvolvendo relacionamento com Deus e cumprindo o nosso propósito e o nosso chamado na presença do Senhor. Então, a primeira coisa que nós devemos saber é que Ele deseja nos atrair e que Ele deseja ter comunhão conosco para que nós possamos realmente ter essa intimidade, né, e essa jornada juntamente com ele aí, sendo vitoriosa e sendo aí uma jornada gostosa tanto para nós como também para ele se agradando das nossas vidas. Então, esse é um ponto aí para nós estarmos pensando e meditando a respeito desse evangelho, né? Outro ponto que nós vemos aqui é a questão da resposta, né? Deus está falando para Jeremias: invoca-me e eu te responderei. Ou seja, é muito importante que nós estejamos buscando sempre também a resposta de Deus, né? Quando nós nos colocamos em oração, não é simplesmente um monólogo, né? Onde a gente fala, e depois que nós cumprimos a nossa obrigação religiosa, a gente se levanta e vai embora para os nossos afazeres, né? Não é isso. A vida cristã, ela é um relacionamento.
Então nós falamos com Deus, nós também ouvimos a Deus, ouvimos a sua direção, ouvimos ao seu propósito, ao seu chamado para as nossas vidas, e depois a gente vai lá e aplica as coisas que Ele está nos direcionando, de forma que em obediência a gente possa colher a bênção sobre nós, e ao mesmo tempo também se aprofundar ainda mais nesse relacionamento, nesse propósito, nesse chamado que o Senhor tem para nós. Então é muito importante que nós estejamos aí debaixo da direção, debaixo do propósito do Senhor, e que realmente Ele venha trazer para nós salvação e vida eterna, que Ele venha trazer para nós as suas bênçãos, o seu propósito e a sua direção conforme a vontade dEle. Então, uma das coisas que nós devemos esperar do Senhor é a resposta. Nem sempre a resposta dele vai ser a resposta que nos agrada. A gente tem que ter também consciência disso, que às vezes a resposta para os nossos pedidos, a resposta para que a direção que nós devemos seguir pode ser contrária à nossa vontade, pode ser contrária àquilo que nós estamos realmente desejando fazer. E quando isso acontece, é muito importante que nós nos sujeitemos à vontade de Deus, que nós andemos em obediência a Ele, porque ele sabe todas as coisas, né? Ele sabe, ele conhece o presente, o passado e o futuro, ele sabe o que é melhor para nós. Se ele está nos direcionando de uma forma diferente, é porque aquilo que nós estamos intentando fazer pode não ser bom lá para as nossas vidas. Lá na frente a coisa vai dar errado, com certeza, vai ter consequências ruins para nós, e Deus está nos livrando, né? E se nós cremos realmente que ele tem o melhor para nós, a gente anda em obediência, larga aquele caminho, larga aquele propósito e realmente anda em obediência àquilo que o Senhor tem para nós, para que o nome dele seja glorificado e para que nós possamos viver a vida abundante que é prometida por Jesus. Então a resposta de Deus ela pode ser o sim, que de repente, né, o propósito do Senhor está alinhado com a nossa vontade, a gente simplesmente vai lá e realiza e a coisa vai dar certo. Pode ser um não. Muitas vezes, né, o Senhor também, a vontade dele é completamente contrária àquilo que nós desejamos no nosso coração, então ele simplesmente nos fala não, para que nós possamos esperar nele qual é a direção correta, ou até mesmo para que nós possamos ir por um caminho completamente diferente daquilo que nós imaginávamos que seria o propósito de Deus. Isso aconteceu, por exemplo, com Paulo, onde por duas oportunidades ele ouviu o não de Deus. Uma, ele estava fazendo viagem missionária e desejou ir para um lugar, num determinado lugar, e Deus falou que ele não deveria ir para lá. Então ele obedeceu, pensou em ir para outro lugar. Deus também falou que ele não deveria ir para aquele lugar. Então ele pegou, sentou e esperou qual que seria o propósito de Deus. E aí Deus direcionou ele para uma determinada cidade, para onde ele foi, e houve ali uma série de bênçãos que aconteceram tanto na vida dele como também na vida das pessoas. Uma série de experiências, né? Que todas as coisas ali cooperaram e no final a gente teve ali um ensinamento, né? Paulo, ele cumpriu o propósito e o chamado dele para estar salvando vidas. Nós tivemos um ensinamento com relação a isso, que ficou descrito na palavra de Deus, e ali, né, todas as pessoas foram beneficiadas por conta da obediência de Paulo. Em outro momento, né, Paulo também estava passando por alguma luta que ele chama de espinho na carne. Não se sabe se é uma doença, se é uma enfermidade, uma perseguição, alguma situação nesse sentido, né? Mas o certo é que aquilo estava incomodando. E por 3 vezes Paulo pediu para que Deus afastasse aquele espinho da vida dele, aquela situação da vida dele. E o Senhor falou que não. Né, falou que para ele que a graça dele o bastava, né? Ou seja, né, que a graça de Deus era o suficiente para que Paulo continuasse caminhando firme e forte na presença dele, porque o poder de Deus se aperfeiçoaria na fraqueza. Ou seja, quando Paulo ele se sentisse fraco, aí o poder de Deus ia se manifestar na vida dele, ia fazer com que a obra que ele estava realizando se movesse no sobrenatural. Então também houve um propósito, ele ouviu o não de Deus, aceitou o não, e continuou vivendo e fazendo a sua obra até o fim da sua vida, e o resultado está aí para todos ver, né? Ele botou o mundo conhecido ali de cabeça para baixo, deixou ali cerca de 13 cartas de ensinamentos para a igreja que entraram na palavra de Deus, né? Foram cartas realmente inspiradas pelo Espírito Santo, e foi um homem extremamente usado por Deus em todos os propósitos. Então a gente também, se nós por um acaso ouvirmos o não de Deus, a gente deve saber que a vontade de Deus é soberana e que realmente Ele está querendo o melhor para as nossas vidas, né? Devemos aceitar e simplesmente seguir pelo caminho que o Senhor nos direcionar.
existe também a resposta do espera, né? Ou seja, Deus pode fazer aquilo que nós estamos pedindo, mas não naquele momento. Naquele momento, talvez nós não estejamos preparados para receber aquela bênção ou exercer determinado trabalho ali para que permaneçamos na vontade do Senhor, mas no momento posterior, onde a gente vai crescer espiritualmente, vamos adquirir maturidade, aí sim Deus vai derramar aquilo que nós estamos pedindo sobre as nossas vidas, e aquilo vai glorificar o nome de Deus e vai fazer com que a gente permaneça na presença dele em todo o tempo. Então, esse aí é mais um ponto para nós, né, para que nós estejamos pensando com relação à vontade de Deus. É muito importante que a gente nunca faça nada, nem antes do tempo e nem depois do tempo, mas sim no tempo certo, no tempo determinado, para que Deus ele fala para que Deus esteja nos direcionando para que nós possamos agir ali de acordo com a vontade dele. Então, esse é um propósito aí para que nós possamos estar pensando e meditando a respeito da vontade do Senhor. E o terceiro ponto que nós vamos analisar nesse texto é que ele fala que vai nos anunciar coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Ou seja, né, Deus ele vai trazer revelação, revelação para as nossas vidas. Como eu disse, né, o relacionamento com Deus é um relacionamento sobrenatural, não é uma coisa natural. Por exemplo, eu conheço lá o irmão João, a irmã Maria, né, nomes hipotéticos, né, não estou falando de ninguém especificamente, mas eu estou conhecendo os irmãos e eu vou lá e desenvolvo o relacionamento na base da conversa, na base, né, da convivência, e ali pode até se formar uma amizade que vai durar o restante das nossas vidas, né? Então, isso é muito comum, todos nós temos relacionamentos assim, né, que começaram através de uma apresentação da parte de alguém, e daí a gente se desenvolveu o relacionamento e ficamos amigos e a amizade acabou durando, né? Todos nós temos aí uma situação dessa aí que nós vivemos ao longo da nossa vida. Mas com Deus é a mesma coisa também, né? Nós o conhecemos em um determinado momento, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, e a partir daquele momento começa-se a desenvolver um relacionamento com Ele. E à medida que nós andamos nesse relacionamento, à medida que nós avançamos nesse relacionamento, obviamente que Deus ele vai revelando cada vez mais a respeito do seu amor, cada vez mais a respeito da sua bondade, da sua misericórdia, até mesmo daquilo que ele fez por nós, né? Vai abrindo o nosso entendimento com relação à sua palavra, com relação às suas promessas. Então Deus ele sempre vai trazendo revelações novas, né? O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento sobrenatural, que depende realmente do mover sobrenatural para que ele possa, né, existir e para que ele possa crescer. Assim como também a nossa leitura da Bíblia. Né? A Bíblia não é somente um livro natural, como é um livro de literatura, um livro de história ou um livro ali de ciências, né? A gente vai lá, estuda e depois aprende tudo que é relacionado àquele livro e dominamos o assunto. A Bíblia não é assim. A palavra de Deus ela se renova a cada manhã. A palavra de Deus ela sempre se renova à medida que nós lemos e à medida que nós buscamos. Então é importante que nós estejamos aí debaixo da presença do Senhor, debaixo da sua misericórdia, para que ele possa trazer a revelação da sua palavra, para que ele possa revelar os mistérios da sua palavra, as coisas que estão por detrás da letra, a fim de que nós entendamos os conceitos e possamos aplicar nas nossas próprias vidas. Então, essa revelação, ela vem de Deus também, né? À medida que nós vamos lendo e relendo e lendo novamente, orando, pedindo para que Deus ele traga o entendimento, ele certamente vai trazer o entendimento correto e vai fazer com que a gente tenha uma vida cristã bastante profunda para a glória dele. Agora, uma coisa que nós devemos ter sobre essa questão da revelação da palavra é que Deus nunca vai revelar coisas que é somente para nós, né? São coisas que, à medida que Jesus ele ensinou aquilo, os apóstolos ensinaram, isso veio sendo ensinado ao longo da história da igreja, pelos pais da igreja, pelos reformadores, pelos avivalistas, né? Pelas pessoas que andaram ali na presença do Senhor, a gente vê uma linha reta ali, né? Onde Deus ele vai ensinando ao longo dos séculos a mesma coisa. Então, para os nossos tempos, a gente não pode ter uma revelação nova. Se a gente tiver uma revelação nova que contraria tudo que veio sendo ensinado ao longo da história, certamente essa revelação está errada, tá? É uma situação simplesmente da nossa carne, que nós entendemos de uma forma errada, então a gente deve descartar esse tipo de situação, né? A palavra de Deus ela é única, ela é reta, e quando eu sou a única voz destoante, né,
que fala ao longo da história de uma história de quase 2000 anos da palavra de Deus, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Pegar realmente os servos que viveram na presença do Senhor, que fizeram a diferença, e analisar os seus ensinos, analisar as coisas que eles falaram, que eles disseram, para que a gente tenha aí a linha reta do ensinamento correto ao longo da história. Então, nada se acrescenta e nada se tira da palavra. A gente simplesmente vive aquilo que Deus realmente está ensinando, textos dentro dos seus devidos contextos, para que a gente aí não gere um pretexto para as nossas vidas, um pretexto para o pecado, um pretexto para o erro, e nem para a manifestação do ego e do orgulho das nossas vidas, tá bom? Então esse é um ponto importante aí, mas Deus ele sempre vai trazer o esclarecimento correto para aqueles que realmente têm um coração sincero, né, que estão buscando de verdade. O Senhor vai nos livrar de todo erro e vai fazer com que a gente caminhe com firmeza diante do Senhor, tá bom? Então esse aí foi o nosso tópico 1 para a gente estar meditando, né? O principal ponto aqui é que Deus ele deseja trazer, né, nos atrair para um relacionamento mais próximo com Ele e para que nós possamos desenvolver esse relacionamento ao longo da nossa vida através da oração, através da busca contínua, para que Ele possa revelar sempre a si mesmo cada vez mais e também revelar mais a respeito dos segredos e dos mistérios da sua palavra, tá bom? Então esse é o nosso tópico. Vamos agora para o nosso tópico 2, onde nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de oração, tá bom? Então, vamos lá, tópico 2. Nesse tópico 2, nós vamos falar sobre os tipos de oração, né? Ou seja, vamos pegar alguns trechos de oração ao longo da Bíblia que vão ser diferentes daqueles que nós analisamos ali durante a semana, né? Durante a semana nós tivemos aí nos nossos auxílios bíblicos estudando a respeito de diversas orações que os servos de Deus fizeram ao longo da história e tiramos alguns princípios ali. Hoje nós vamos pegar outros textos, né, outras orações, para que nós possamos complementar esse estudo e também possamos ver de uma maneira um pouco mais sistematizada quais são os tipos de oração, né? Isso são somente modelos, a gente vai ler os textos, mas vamos somente ler, né, citar uma ou outra coisa, não vamos estudar os versículos a fundo, por conta do tempo, né? Eu até gostaria de fazer isso, mas hoje não vai ser o dia que nós vamos fazer isso. Porém, isso vai ficar de lição de casa para vocês, né? Por isso eu sempre peço para você estar anotando aí os versículos, para que você possa aí na sua casa estar estudando, estar retirando aí os princípios espirituais e algo que seja útil para que você possa aplicar às suas próprias orações, a fim de que você tenha aí o seu relacionamento com Deus de uma forma bastante consistente, tá bom? Então, o primeiro tipo de oração que eu gostaria de estar falando é a respeito da adoração. E nós vamos falar sobre esse tipo baseado no texto de 2 Crônicas, capítulo 6, versículos 12 a 14, né? Vamos estar pegando um trecho da oração de Salomão que ele fez quando estava consagrando o templo de Jerusalém ao Senhor. Então vamos ver aqui o que tem escrito. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 12 a 14. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, e pusera no meio do pátio. Pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Então olha que interessante, né? Aqui nós vemos Salomão ele consagrando o Templo de Jerusalém, né? O Templo de Jerusalém ele foi uma obra grandiosa ali que Deus fez. Ele foi inspirado no coração de Davi, primeiramente, né? Davi desejava construir o templo, mas Deus falou que não, né? Que Davi ele tinha sido um homem de sangue, um homem ali que encarou muitas guerras e ele gostaria que fosse um homem de paz, que
levantasse o templo. Então ele deixou essa incumbência para o seu filho. Mas Davi ele tinha preparado todo o material, tinha preparado uma série de circunstâncias ali, deixou as instruções de como o templo deveria ser construído, assim como também, né, o material para que fosse usado e também a maneira como a adoração seria feita ali no templo. Então Davi deixou tudo esquematizado e Salomão foi lá e executou o projeto para que o templo ele fosse levantado. E ao final, quando ele levantou, ele vai consagrar o templo, né? Ele vai orar. E no início dessa oração a gente vê o seguinte: que Salomão levanta as mãos aos céus, que ele está no templo, né, diante de toda a congregação, ele se ajoelha e começa a orar, começa também a adorar. Ou seja, ele está glorificando a Deus por aquilo que ele é, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua graça, né? Ele fala que Deus é o Deus dos céus, ele fala que Deus é fiel, que cumpre a sua palavra, né? Que ele ajuda, né? Que ele realmente ele honra as pessoas que andam na presença dele em fidelidade, né? Então, existe uma série de coisas, e se você ler todo esse capítulo 6, né, na sequência, a gente vai ver uma oração maravilhosa da parte de Salomão, consagrando ali o templo e também obtendo a resposta de fazendo com que a presença de Deus se manifeste naquele lugar e que seja palpável a todos. Então esse é um ponto aí fundamental, né? Que oração ele orou e obteve a resposta, e como resposta a presença de Deus. Mas a grande questão que a gente gostaria de falar é sobre a adoração. A adoração, ela anda juntamente com o louvor, né? A adoração, ela tem a ver de nós reconhecermos a Deus por aquilo que ele é, a sua grandiosidade, o seu poder, a sua onipresença, a sua santidade, o seu amor, né? Todos os atributos que ele tem e a maneira como ele se apresenta, a maneira como ele é para nossas vidas, que descrito de acordo com aquilo que está descrito na sua palavra. E o louvor ele tem a ver com relação àquilo que ele faz, né? Os grandes feitos que ele fez, os livramentos que ele nos faz, o cuidado que ele tem para com as nossas vidas, as direções, né? A proteção que ele estende sobre nós. Então, tudo isso ele vai fazer parte do louvor. Então, a adoração e o louvor ele vai fazer parte da nossa vida. E isso é muito importante que nós estejamos fazendo continuamente, porque vai nos ajudar a reconhecermos a grandeza de Deus, a reconhecermos a sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade sobre as nossas vidas, e vai nos ajudar a nos tornarmos dependentes dele, vai nos ajudar a confiarmos nele, porque à medida que nós vamos repetindo isso, isso vai também se arraigando no nosso coração. E mais que isso, né? Isso também atrai a presença do Senhor, de forma que a presença dele não seja algo simplesmente no nosso imaginário, mas sim seja algo vivo para nós, algo que realmente faz parte das nossas vidas e que vai nos dar a força necessária para que nós tenhamos uma vida cristã reta, digna e verdadeira diante do Senhor. Então, a adoração ela é muito importante dentro do contexto da nossa oração e é uma das maneiras, né, para que nós possamos expressar ali o nosso amor e o nosso cuidado, o nosso amor e a nossa gratidão aí pela presença de Deus, tá bom? Então, adoração é o nosso primeiro ponto. Outro ponto que nós vemos aqui é a questão da confissão, né? A confissão de pecados, a confissão de falhas, porque infelizmente nós não somos perfeitos, né? E mesmo andando com Jesus, invariavelmente nós vamos falhar, invariavelmente nós vamos errar. O que não pode é nós termos aquele constante erro, aquela constante carnalidade e errar sempre na mesma coisa, né? Aí já estamos entrando já na prática do pecado, que faz com que nós tenhamos esse afastamento de Deus. Estamos nos acostumando com o erro, estamos nos acostumando com o pecado. Mas quando nós caímos, nos arrependemos e pedimos perdão e mudamos a rota da nossa vida, aí nós alcançamos o perdão. Né? Provérbios 28:13 nos garante isso. Aquele que confessa e deixa os seus pecados alcança a misericórdia da parte de Deus. Né? Então, a gente precisa confessar os nossos erros, confessar as nossas falhas e deixá-los para alcançar misericórdia. Mas esse não é o texto que eu gostaria de falar. Né? O texto que eu gostaria de tirar como base é o texto de Salmo 51, versículos 1 a 12, né? Que está falando sobre o rei Davi. Salmo 51, versículos 1 a 12, né, vai dizer o seguinte: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me com
do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que não será, de maneira que serás tido por justo o teu falar e puro no teu julgar. E eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo do recôndito, que me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses na tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário, né? Em outras versões, um espírito reto. Então, a gente percebe aqui, né, nesse salmo, Davi ele confessando os seus pecados. Né? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, foi um homem que procurou agradar a Deus de todo o coração, teve muitas experiências, teve muita intimidade com o Senhor, né? Era um homem que realmente andava e conhecia a Deus ali, o Deus que ele andava, mas porém ele cometeu um erro durante a vida, né? Cometeu um pecado que foi um pecado muito sério, muito grave, né? Que foi o adultério com Betseba. Betseba é uma mulher casada com um dos seus valentes, um dos homens ali que eram fiéis a ele. E um dia ele andando pelo palácio viu essa mulher, que era uma mulher muito bonita, se banhando e se encheu de desejo e chamou ela, né? Mandou buscá-la para que ele pudesse ter relações com ela. E depois dessa situação, a Betseba acabou engravidando e ele, para tentar ocultar ali a gravidez, o seu erro, a sua falha, ele acabou mandando matar a Urias, né, que era o esposo dela. Não mandou matar diretamente, mas mandou ele ir para a guerra e colocar ele lá no meio do campo de batalha, onde a guerra estivesse muito pesada, para que ele realmente viesse a morrer. E Urias veio a morrer, né? E ali, problema resolvido, né? Davi ele trouxe Betseba ali para morar junto com ele, tomou ela como uma das suas esposas, e ali, vida que seguiu. Porém, né, para as pessoas estava tudo certo, Davi até saiu como uma boa pessoa, né, que fez uma bondade ao assumir ali Betseba ali com relação a Urias, mas para Deus aquilo não estava certo. Deus levanta um profeta e o profeta fala palavras duras para Davi, né? Ele primeiro conta uma história, Davi se indigna com a história que ele estava contando e o profeta revela que Davi era o homem da história, o homem que estava no erro e o homem que Deus estava ali, né, rejeitando naquele momento. Mas Davi se arrepende dos seus pecados, ele confessa os seus erros, as suas falhas, e depois, né, Deus, ele tem misericórdia pela bondade que Davi tinha realizado anteriormente, e ali Davi, ele deixa o erro e continua seguindo a sua vida. E nesse salmo ele expressa, né, esse tempo onde ele estava em pecado, ele fala as consequências do pecado, né, a situação do pecado estar continuamente vindo sobre a vida dele, o pecado está fazendo com que ele tivesse ali uma situação ruim na vida, porque o pecado ele faz isso conosco, ele rouba a nossa alegria, ele rouba a nossa paz, rouba a nossa comunhão e a nossa intimidade com Deus, ele faz também com que haja consequências ruins na nossa vida, né? Então o pecado ele traz consequências bastante grandes, não somente nós, como também sobre a nossa casa, a nossa família e tudo que nos pertence, mas também Davi, a partir ali do verso 7, ele começa a falar, né, sobre alcançar misericórdia, sobre a limpeza que Deus pode fazer, sobre a maneira como Deus pode transformar a nossa vida, retirando o mal, transformando aquele mal em bem e fazendo com que nós novamente possamos estar nos trilhos do Senhor. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se nós confessarmos os nossos erros, as nossas falhas diante de Deus, ele pode nos perdoar sim. Ele nos perdoa, ele nos purifica e faz com que a gente viva longe do pecado.
O que não pode é eu confessar o pecado diante de Deus e na primeira oportunidade fazer aquilo tudo de novo, né? Então eu preciso realmente ter uma firmeza, ter uma convicção, pedir o fortalecimento do Senhor e andar uma vida reta e digna diante dele para que o nome dele seja glorificado. Então, dentro das nossas orações, a gente está continuamente confessando as nossas falhas, confessando os nossos pecados, que isso é importante diante de Deus, para que nós tenhamos aí um coração limpo, um coração reto diante dele, e possamos também ser fortalecidos contra as nossas fraquezas, contra as nossas dificuldades, de forma que a gente venha ter uma vida digna diante do Senhor e uma vida que o agrada, tá bom? Então, a confissão de pecados seria uma outra circunstância. O terceiro ponto que nós podemos ver ali dentro da oração é a questão da consagração, né? A consagração das nossas vidas, nós nos consagrarmos continuamente para que Deus possa nos usar como servos dele, para fazermos o bem, para falarmos palavras que agradam, para mudarmos o ambiente de forma positiva, para sermos luz no meio das trevas, para sermos sal no meio dessa terra e para estarmos ajudando as pessoas tanto a conhecer Jesus, né, como Senhor e Salvador, como também para estar fortalecendo, dar palavras de ânimo para aqueles que estão cambaleando na fé, a fim de que eles possam se firmar e continuar firmes e fortes na presença do Senhor, né? E para falar sobre esse tema, eu gostaria de ler Isaías, capítulo 6, Isaías, capítulo 6, no versículo 8. Isaías 6, 8, que vai dizer o seguinte: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Olha que coisa maravilhosa, né? Nesse contexto desse texto, Isaías estava tendo uma experiência sobrenatural com Deus. Ele já é profeta, já estava exercendo o seu ministério, ele estava ali trazendo o povo, né, para o arrependimento, para que eles pudessem largar o erro, pudessem largar o pecado, para que a nação se voltasse para o Senhor. Mas nesse momento, Deus ele traz uma revelação mais profunda a respeito de si mesmo, né? Como nós falamos ali no início da nossa aula de hoje. E dentro dessa revelação, Isaías ele reconhece que ele ainda estava na falha, que ele estava no pecado, né? Que ele vivia no meio de um povo pecador, e Deus vai lá e traz a purificação e a santificação sobre a vida dele. E durante essa experiência, Deus também está falando, né? E agora, quem irá por nós, né? Quem falará a respeito desse evangelho? Quem falará a respeito dos meus caminhos? E Isaías ele chega e ora: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ou seja, ele estava se consagrando ao Senhor para que ele pudesse ser um instrumento usado para estar falando para o povo a respeito dos milagres, a respeito do amor de Deus, a respeito da sua salvação e pudesse estar fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. E ao longo de todo o livro de Isaías, a gente vê que ele fez muita diferença, né? Ele foi um homem extremamente usado por Deus para estar trazendo revelação para o povo, e ali o Senhor pôde usar esse homem de uma forma ali tremenda para que o nome dele pudesse ser glorificado. E assim também é conosco, né? Que nós também possamos estar nos consagrando continuamente, para que Deus ele possa nos usar para talvez mudar a vida da nossa casa, a vida da nossa família, a vida dos nossos amigos próximos, dos nossos companheiros de trabalho, a vida até mesmo das pessoas que convivem conosco na igreja, os nossos vizinhos, as pessoas que de alguma forma, né, têm esse relacionamento e essa convivência conosco. Nós somos os potenciais instrumentos para transformar essas vidas, e quanto mais nós nos consagramos ao Senhor, quanto mais nós pedimos ao Senhor para que Ele nos use, para que Ele realmente faça com que nós sejamos instrumentos de bênção, onde quer que nós estejamos, Ele assim vai fazer. Às vezes a gente vai falar para as pessoas a respeito do Evangelho, às vezes nós vamos explicar para as pessoas, às vezes nós vamos orar por elas, né? Vamos orar para que as pessoas elas possam encontrar a sua salvação, lembrando que a oração do justo muito pode seus efeitos, não é um serviço menor, né? Um serviço que exige tempo, exige dedicação, exige amor pelas vidas, para que nós possamos estar aí diante da presença do Senhor. E também, né, nós podemos às vezes simplesmente viver diante de Deus, né? Viver o evangelho verdadeiro, ter uma vida reta, uma vida santa, uma vida digna, e ali só a nossa presença vai servir de exemplo para que outras pessoas se motivem a estar na presença do Senhor. Então, Deus ele tem os seus propósitos, desde que nós estejamos
continuamente nos consagrando a Ele, assim nós vamos acabar sendo usados e vamos estar aí cumprindo o chamado e o propósito do Senhor para as nossas vidas. Então, consagração também é uma situação muito importante que nós devemos estar continuamente na presença do Senhor fazendo e faz parte aí do nosso processo de oração e desenvolvimento espiritual. Tá bom? Um outro tipo que nós podemos levar em conta é a questão da petição, que vai estar em Atos, capítulo 4, versículos 23 a 31. Atos, capítulo 4, versículos 23 a 31. Eu vou ler aqui para vocês, né, a importância da petição. Olha só que interessante. Uma vez soltos, procuravam os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Olha que interessante, né? Aqui, dentro desse contexto, Jesus ele tinha já morrido, ressuscitado, ele foi aos céus, a igreja estava se formando, Jesus ele tinha falado para a igreja que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Depois de 10 dias dele ter subido aos céus, veio o dia de Pentecostes, o Espírito Santo ele desce, né? Enche aquelas pessoas, cerca de 120 pessoas que estavam formando a igreja naquele momento, do poder de Deus, do Espírito Santo, e a partir daquele momento eles começam a anunciar a palavra. Anunciando, e as conversões elas começaram a acontecer em massa, né? A de 3.000, a de 2.000 que se convertiam e a igreja cresceu rapidamente. E muitos sinais e maravilhas eram feitos por intermédio dos apóstolos, né? Os apóstolos estavam realizando muitos milagres. E ali, um homem ele foi curado, né? Um homem que era coxo, que vivia ali no templo pedindo esmolas, ele foi curado, né? Da sua deficiência e começou a pular e a saltar diante do Senhor, e as pessoas viram aquilo e ficaram atônitas. Então chamaram Pedro e João, que eles tinham feito esse milagre, e após fazer esse milagre, eles pregaram ousadamente a respeito do Evangelho, da salvação e de Jesus Cristo, e muitas pessoas acabaram aceitando e se convertendo, né? Se integrando também na igreja que estava sendo estabelecida naquele tempo. E os sacerdotes, né, o pessoal ali dos judeus, não gostaram daquilo. Eles ordenaram que Pedro e os demais apóstolos não pregassem mais a respeito do Evangelho, porque senão eles iam persegui-los, iam prendê-los, iam denunciá-los, etc. E ali, né, eles ficaram aquele dilema. E agora? Continuamos obedecendo ou não? Então eles se colocaram em oração. Eles queriam, né, eles colocaram o problema diante do Senhor, que eles estavam sendo perseguidos, e pediram a Deus que Deus os fortalecesse, que desse sabedoria, que desse estratégia, que desse palavra e que os revestisse de poder e autoridade para que eles pudessem pregar com mais ousadia do que eles estavam fazendo. E Deus assim o concedeu, né? Encheu eles do Espírito Santo, encheu eles de poder a ponto do lugar tremer, e aí eles foram falar do Evangelho e falaram com mais ousadia, a igreja cresceu ainda mais, né? Então nós vemos aqui que diante das dificuldades, eles colocaram, né, diante de Deus os pedidos, aquilo que eles queriam que Deus fizesse na vida deles, e Deus assim o concedeu para que eles pudessem glorificar o nome do Senhor e pudessem ali glorificar, né,
a Jesus ao qual os tinha chamado. Então é muito importante que a gente tenha isso também sobre as nossas vidas, né? Que uma das coisas importantes que nós devemos ter é fazer pedidos diante do Senhor. Primeiramente, pedidos que glorifiquem e exaltem o nome dele, para que nós tenhamos poder, autoridade espiritual, para que nós tenhamos uma experiência viva e verdadeira com o Senhor, para que nós possamos caminhar de uma maneira reta e digna diante dele. Esse deve ser o nosso pedido principal. Mas também nós temos necessidades, né? Jesus, ele coloca que nós devemos lançar as nossas ansiedades diante dele, nós devemos colocar as coisas que nós necessitamos diante dele e não ficar, né, ansiosos, não ficar chateados com coisa alguma, porque ele tem cuidado da gente. Jesus, ele fala isso lá no Sermão do Monte, Pedro, ele confirma isso através das suas cartas, Paulo também fala a respeito dessas coisas. Então, tudo que nós achamos que vamos ter falta, que vai fazer parte ali das nossas necessidades, a gente deve colocar diante de Deus, né? Para que realmente o nome dele seja glorificado, seja exaltado, seja engrandecido e a gente possa, né, seguir em vitória diante do Senhor. Note que as nossas petições não transformam de Deus o gênio da lâmpada, né? Não fazem com que ele seja uma espécie de Papai Noel, onde eu falo, não, eu quero isso, né? E aí Deus vai lá e me concede. Ah, eu quero um carro novo, quero uma casa nova, agora eu quero R$ 1 milhão. Não é isso, tá bom? Deus, ele fala para nós colocarmos diante dele as nossas necessidades, talvez até mesmo os nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos. Nada impede de você colocar diante do Senhor, mas não é uma garantia que tudo que a gente vai pedir, ele vai fazer de acordo com o nosso desejo carnal, né? É muito importante que a gente coloque isso também, né, para que vocês tenham um ensinamento correto, porque infelizmente hoje é ensinado às vezes dessa forma, né? Que se é seu desejo, se você quer demais, você pede a Deus que Deus vai te conceder. E não, na verdade não. Como nós falamos aí sobre a oração, ele pode falar não para nós, ele pode ver que alguma coisa que nós estamos pedindo não vai ser bom para as nossas vidas e simplesmente não nos conceder, né? Então, Tiago, ele também fala que muitas vezes a gente pede e não recebe porque pedimos apenas para satisfazer os nossos próprios desejos, para ostentar a nossa carne, né? É aquele negócio, eu quero isso para mostrar para os outros que eu sou grande, que eu sou bom. Não, isso não deve ser nomeado na nossa vida. A gente deve sim colocar os nossos desejos, colocar as nossas necessidades, a nossa moradia. Se nós viermos a ter bens, alguma coisa relacionada a essa vida, amém, glória a Deus por isso. Mas se nós também não tivermos, amém, glória a Deus por isso também, né? A gente não pode simplesmente basear a nossa vida cristã em coisas relacionadas a essa vida, porque o reino de Deus não é isso, né? O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é essas coisas relacionadas à vida aqui na terra, mas sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que a palavra nos ensina e é assim que nós devemos seguir, né, e avançar de acordo com a vontade de Deus para nós. Então, dentro das nossas orações, dentro das nossas petições, a gente deve pedir de acordo com a vontade de Deus para nossas vidas, né? Pedir sabedoria, pedir estratégia, pedir direção para Ele em todas as circunstâncias, em todas as áreas da nossa vida e fazer com que o nome dele seja glorificado em tudo, né? Quer tenhamos muito, quer tenhamos pouco, que nós saibamos conviver em todas as situações e que nós saibamos também que é o nome do Senhor que deve ser glorificado também em todas as situações, tá bom? Então, esses seriam os nossos pedidos. E por fim, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de intercessão, né? De intercessão, que é o último ponto aqui que nós vamos falar a respeito dessa questão de tipos de oração, né? A questão da intercessão, que também vai estar no livro de Atos. Vamos continuar lendo o livro de Atos, só que agora no versículo 12, no capítulo 12, versículo 5. Tá bom? Vai dizer o seguinte: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Ou seja, né, a intercessão é quando nós oramos em favor de outras pessoas, né? Tem alguma pessoa que está passando por uma dificuldade, por uma necessidade, ou vai passar por algum desafio, nós vamos lá e
oramos pela vida dela. Senhor, fortalece ela com tua graça. Senhor, ajuda ela a enfrentar os desafios, permanecer firme na sua fé, que ela não venha se desviar dos seus caminhos, que ela possa encontrar a cura, a restauração, etc. Então, nós vamos orando e intercedendo em favor da vida das pessoas, para que elas possam permanecer firmes na fé e possam continuar na presença do Senhor. Então, note só, né, que nós temos a nossa responsabilidade de orar, mas também é muito bom que outras pessoas estejam orando por nós, né, que nós tenhamos parceiros de oração, parceiros de trincheira. Por que disso? Porque o fardo dividido ele fica mais leve. Vamos tentar fazer uma comparação para a gente estar explicando para você o que eu quero dizer com isso, né? Imagine que você tenha que pegar uma mesa grande e pesada. Se você pegar essa mesa sozinho, talvez você até consiga trazer ela e movimentá-la, né? Mas com muito esforço, né? Vai ser bastante difícil, vai ser desajeitado para pegar uma mesa sozinho, né? Então, você talvez consiga, mas vai ter que se esforçar bastante para que o trabalho ele seja realizado. Agora, se você chamar mais uma pessoa para pegar aquela mesa junto com você, um pega na frente, outro pega atrás, e os dois vão carregar de uma maneira muito mais tranquila, né? Vão fazer menos força, vão fazer o trabalho com mais rapidez, mais velocidade, e o fardo dividido ele vai ficar mais leve, o peso dividido ele vai ficar mais leve para os dois. A mesma coisa, se você de repente, ao invés de ter dois, ter quatro pessoas, pegar um em cada canto da mesa, o que vai acontecer? Vai ficar mais leve ainda, vai ficar mais fácil ainda de vocês estarem movimentando essa mesa para onde quer que ela tenha que ir, né? E o esforço ele vai ser menor ainda, porque o peso está sendo dividido em mais pessoas. E assim, oito, tantas pessoas forem necessárias para carregar aquela mesa, até chegar ao ponto de cada um fazer um pouquinho de força e levarem aquela mesa com muita tranquilidade. E a mesma coisa na nossa vida espiritual. Quando nós passamos por lutas, por dificuldades, por situações, vai ter momentos que nós simplesmente vai ter uma carga pesada sobre a nossa vida. Mas quando nós dividimos com outras pessoas que vão estar intercedendo por nós ou nós intercedendo por elas, o peso ele fica dividido. E ali a gente consegue vencer com mais facilidade, com uma tranquilidade maior. E quanto mais pessoas estiverem orando em favor da mesma situação, melhor é. A gente vê aqui Pedro ele passando por dificuldades, né, no capítulo 12, né, onde ele tinha sido preso e estava para ser morto, né, estava para ser entregue, mas a igreja inteira estava orando em favor de Pedro. Ou seja, uma igreja inteira, que não sei quantas pessoas tinham naquele tempo, né, mas já tinham milhares de pessoas orando em favor ali de Pedro para que ele fosse solto. E aí, de repente, você vê na sequência da história, Pedro ele vai viver uma experiência sobrenatural. Um anjo vai lá e vai soltá-lo, né, de todas as amarras, de todas as cadeias e vai colocá-lo em liberdade. Então, ou seja, pela intercessão da igreja, Pedro ele teve um livramento de morte ali na vida dele. E assim é importante, né? Quando nós oramos uns pelos outros, há livramento, há cura, há restauração, há milagre acontecendo no nosso meio. Então, a intercessão ela é fundamental também para que nós tenhamos aí esse momento de oração, né? E para que nós tenhamos essa comunhão e essa intimidade com Deus, tá bom? Então a gente viu aqui 5 modelos aí, 5 tipos de oração: a adoração, a confissão, a consagração, a petição e a intercessão. A gente pode, por exemplo, né, dedicar um período de tempo para cada tipo de situação dentro do nosso devocional. Por exemplo, 10 minutos para cada tempo, já teríamos aí 50 minutos de oração, né? Seria bastante interessante se nós fizéssemos isso. Perdão. Se nós fizéssemos isso ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada ali de devocional dia após dia. Mas talvez a gente não tenha 50 minutos, principalmente quem está começando na fé, né? Então você pode orar, né? Por exemplo, 5 minutos cada período, ou pode orar um período por dia por um tempo mais estendido, e aí vai depender muito da maneira como você, né, tem o seu dia a dia, como você tem a sua rotina. Só priorize, né, falar, não, esse tempo vai ser consagrado ao Senhor e vai ser o tempo que eu vou dedicar para oração. Se você puder dedicar os 50 minutos pelo menos, né, e mais 10 minutinhos ali para agradecimentos, para que você possa agradecer ao Senhor, 1 hora de oração seria fundamental, o ideal para que você tivesse aí uma vida cristã consistente. Mas se isso não for possível, pelo menos nesse momento, você pode diminuir os períodos ou
fazer um período por dia, ou duas situações por dia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Como eu disse, não existe uma receita de bolo, essa é somente uma dica para que você possa começar e possa entender o processo da oração, como a oração funciona e como você pode, né, se colocar diante de Deus. E depois, à medida que você ganha intimidade, à medida que você, né, se relaciona com o Senhor, você vai ter seu próprio sistema, seu próprio esquema, que vai te deixar confortável na presença do Senhor e vai fazer com que você cresça espiritualmente diante de Deus, tá bom? Então esse é um ponto aí importante para nós. E a nossa terceira parte, para nós estarmos finalizando, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do poder da oração na prática, ou seja, vamos fazer aqui um estudo de caso onde uma pessoa passou por uma dificuldade e fez uma oração, né? Como foi a oração dela, e vamos falar um pouquinho também dos resultados dessa oração, tá bom? Então vamos lá, vamos ver se esse último tópico aí, para que a gente possa concluir esse estudo nosso de hoje. Bom, nesse terceiro tópico nós vamos continuar o nosso estudo de caso, né? Nós estamos no estudo de caso, e esse estudo vai estar em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 5, tá bom? A gente vai ler do 5 em diante, vamos ler a história completa, analisando as coisas que acontecem e o contexto, né, daquilo que está acontecendo aqui. Por falar em contexto, vamos estar falando um pouquinho a respeito do rei Josafá, né? O rei Josafá, ele foi um dos bons reis que Judá teve, né? O reino de Israel, ele foi dividido, né? Foi dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte ficou conhecido como Reino de Israel e o Reino do Sul conhecido como Reino de Judá. E à medida que a história passou, os reis de Israel, todos eles foram maus perante o Senhor, né? Fizeram coisas erradas e não permaneceram na presença de Deus. Já no Reino do Sul, alternou-se entre bons reis e maus reis. Reis que realmente queriam fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado e reis que não estavam muito preocupados com Deus, que estavam querendo simplesmente satisfazer o seu próprio ego, né? Satisfazer as suas próprias vontades, os seus próprios desejos carnais, e se afastaram de Deus e acabaram levando o povo a se afastar de Deus também. E o rei Josafá foi um dos bons reis que Israel teve, né? Foi um rei que serviu a Deus de todo o seu coração. Porém, né, quando ele pegou o reinado, ele começou a reinar, o Judá estava vivendo ali num pecado, né? Estavam diversos ídolos, a idolatria era constante, as pessoas não estavam preocupadas com Deus e não queriam buscá-lo, né? E Josafá ele trouxe uma reforma religiosa, né? Ou seja, ele acabou com tudo aquilo que desagradava a Deus, ele tirou para fora do reino, fez com que o povo voltasse à adoração genuína, à adoração verdadeira ao Senhor. Ele reabriu, né, o templo, fez com que o templo voltasse a ter uma adoração genuína, né, com que tudo fosse feito de acordo com a lei. E foi uma pessoa que trouxe coisas boas ali para o povo de Israel, fez com que o povo de Israel voltasse a ser feliz, voltasse a ser contente e voltasse a andar na presença do Senhor. Porém, né, aconteceu o seguinte, os inimigos ali, eles se levantaram contra Josafá. 3 exércitos se juntaram e falaram, vamos destruir o reino de Judá, né? Então juntou-se 3 exércitos que vieram ali contra Judá e eles estavam marchando, isso secretamente. Porém, Josafá, né, ele ficou sabendo que esses exércitos eles estavam marchando contra eles, quando eles estavam chegando um pouco mais próximos ali do reino, e ele ficou preocupado, falou, nossa, eu não tenho como resistir a esses 3 exércitos, né? Eu vou ser destruído, eu vou morrer. Então, ele ficou preocupado, ele ficou temeroso, juntamente com o povo, porém, ele não ficou paralisado, né? Ele não fugiu da situação, mas ele foi buscar a Deus em oração e Deus trouxe uma resposta para ele, né? Deus trouxe uma situação para que ele acontecesse. E todo aquele perigo, toda aquela situação acabou se revertendo em uma grande bênção para Josafá, né? Por conta desse período de oração que ele esteve aí na presença do Senhor. Então nós vamos analisar alguns princípios da oração de Josafá para que nós possamos aplicar às nossas próprias vidas e entender como é que funcionou essa situação onde Josafá estava em grande perigo e terminou tendo uma grande bênção sobre a sua vida, né? Essa reversão que Deus fez. Então vamos analisar a oração.
Vamos ler agora o verso 5 até o verso 7. Vai dizer o seguinte: Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor de nossos pais, porventura não és tu nos céus? Não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Então, vamos dar uma paradinha aqui. Temos lições a serem aprendidas, né? Vamos aprender primeiramente o que acontece aqui. Josafá, ele fazia a oração que ele começou a fazer foi muito interessante porque ele conhecia a Bíblia, né? Ele conhecia tudo aquilo que estava escrito até o momento, ele tinha estudado a lei, ele conhecia a história de Israel, ele conhecia o que estava descrito na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor ela tem diversas promessas que foram feitas ao longo da sua escrita até ali, né? A palavra não estava completa ainda, mas ela já tinha bastante livros escritos, e Josafá ele conhecia essas promessas, né? Então ele cita algumas promessas ao longo da sua oração para que ele firmasse, né, a sua fé naquilo que Deus estava falando, para que o livramento pudesse acontecer. Então ele começa primeiramente, né, glorificando a Deus. Ele fala: Tu és Deus dos céus, Tu és o soberano sobre todos os reinos, né? Então ele começa glorificando a Deus, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo a sua soberania e reconhecendo que Deus está no controle de todas as coisas. Todas as vezes que nós começamos uma oração, é muito importante que nós tenhamos isso também na nossa vida, né? É reconhecer a grandeza de Deus, é reconhecer a soberania, é aquilo que nós estávamos falando no tópico anterior com relação à adoração, né? Reconhecer quem Deus é e aquilo que Ele faz ao longo da história, aquilo que Ele fez já ao longo da história e aquilo que Ele fez sobre as nossas vidas. É o louvor e a adoração, né? A gente se coloca diante de Deus louvando e adorando ao seu santo nome e reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo o seu poder, reconhecendo que Deus pode todas as coisas, que nada pega Ele de surpresa e que tudo está dentro do propósito de Deus. Mesmo que nós não venhamos a compreender esse propósito, mesmo que nós não venhamos a compreender as coisas que estão acontecendo, ainda assim nada foge ao controle de Deus. E no final, se nós perseverarmos e estarmos no centro da sua vontade, toda aquela situação onde parece haver uma maldição há de se transformar em bênção e há de se transformar em coisas boas para a nossa vida. Então, é muito importante que a gente tenha isso, né? Tenha essa situação no nosso coração, para que nós possamos caminhar com firmeza diante do Senhor. Outro ponto que ele fala aqui é com relação às promessas. Lembra que eu falei que ele falou baseado na promessa? Então ele cita Abraão, as promessas que Deus tinha feito a Abraão, que por meio de Abraão, né, um povo seria extremamente abençoado, que Deus daria a terra de Canaã a eles, né, e que ninguém poderia tirá-los dali, né, a terra seria de Abraão e da sua descendência, ao qual Judá faz parte, né, faz parte da descendência ali de Abraão. Então Deus ele está falando, olha, lembra da promessa? Então Josafá está falando o seguinte: você lembra da promessa que fez Abraão? Pois é, nós estamos aqui, está vindo 3 exércitos aqui contra nós para nos tirar do nosso lugar, né? Ou seja, né, a tua promessa tem que se cumprir. Então esses exércitos eles não podem prevalecer sobre nós, né? É isso que Josafá estava colocando diante de Deus, né? Era o argumento que ele estava usando. E quando nós conhecemos as promessas de Deus, o texto dentro do seu devido contexto, quando nós oramos baseado nessas promessas, Deus realmente atende a nossa oração, Deus realmente ele faz com que a sua palavra se cumpra, Deus é fiel à sua palavra, né? Então ele sempre vai zelar por cumprir as suas promessas, sempre vai zelar por cumprir a sua palavra, de forma que o nome dele seja glorificado e exaltado. Então muitas vezes ele não vai impedir a dificuldade na nossa vida. Note isso é muito importante que você esteja absorvendo. Porém, no momento que essa dificuldade vier, ele vai trazer o livramento, vai trazer a proteção, a direção correta para que nós possamos sair daquela dificuldade, daquela situação,
da melhor forma possível e tendo o máximo de aprendizado possível, né? Então, esse é o ponto importante, né? Que Deus ele sempre vai zelar pela sua promessa. A dificuldade ela pode até aparecer, as lutas elas podem vir, mas porém Deus ele nos garante a vitória, né? Em Cristo nós somos mais que vencedores. Então a gente precisa perseverar em estar caminhando com Deus e perseverar na sua caminhada e na sua jornada. Esse é um ponto muito importante para as nossas vidas. Então Josafá ele estava colocando ali, perdão, Josafá estava colocando ali essa situação diante do Senhor para que o nome dele fosse glorificado, né? O nome do Senhor fosse glorificado. Na sequência nós vamos ler agora o verso 8 e o verso 9. Vai dizer o seguinte, né? O verso 8 e o verso 9, deixa eu só pegar minha Bíblia aqui, né? Vai dizer o seguinte: habitaram nela e nela edificaram um santuário, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante de ti nesta casa, e diante de ti, pois o teu nome será nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Olha que interessante, né? Josafá agora ele está falando a respeito de uma outra promessa. Como eu disse, ele conhecia muito bem a palavra. E essa promessa ela foi feita a Salomão, né? Salomão, durante a sua oração, ele estava pedindo para que todas as orações que fossem feitas naquele templo que ele estava construindo fossem ouvidas pelo Deus do céu, e que quando viesse, né, livramento, quando viesse a espada, ou seja, a guerra, quando viesse uma peste, as doenças, enfermidades, as dificuldades, as orações que fossem feitas naquele lugar, que elas fossem ouvidas diante de Deus e fossem atendidas. Então note só como Josafá estava baseando todas as suas atitudes na palavra de Deus. Primeiramente, a gente lê no começo que ele foi lá no templo, né? Josafá ele foi até o templo juntamente com o povo para clamar a Deus, ou seja, baseado na promessa. Todas as orações que fossem feitas no templo, Josafá o Deus estaria ouvindo essas orações. Então Josafá foi para o templo para orar. E agora ele está falando: lembra-te, Senhor, da promessa que o Senhor fez lá para Salomão, que quando uma oração fosse feita neste lugar, o Senhor ouviria dos céus e traria livramento para nós, né? Então, mais uma vez, ele primeiro orou baseado nas promessas feitas a Abraão, depois ele orou baseado nas promessas feitas a Salomão, e tudo isso querendo o livramento do Senhor, tudo isso querendo que realmente o Senhor o livrasse daquela angústia e daquela situação que ele estava vivendo. Humanamente falando, ele não teria o que fazer, né? Ele viu que ele não tinha condições de encarar 3 exércitos ao mesmo tempo, então ele não tinha como vencer aquela guerra sozinho. Mas o Senhor estava trazendo ali, o Senhor traria a resposta desde que ele cumprisse os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Então ele estava colocando cada um desses princípios em oração para que o Senhor trouxesse o livramento para ele. Olha só como Josafá é esperto, né? Como Josafá ele conhecia a palavra e sabia como aplicar essa palavra em oração. E aí na sequência a gente vê o seguinte, no verso 10 até o verso 12, vai dizer o seguinte: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste por herança. Ah, nosso Deus! Acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha que interessante, né? Aqui Josafá ele tem uma série de princípios, né? Primeiramente ele apresenta o problema diante de Deus e fala: Senhor, tá vindo 3 exércitos contra nós, né? O pessoal de Moabe, o pessoal de Amon e o pessoal do Monte Seir se juntaram para estar vindo contra nós. No passado, né, o povo de Israel teve misericórdia deles, né? Deus ele orientou para que Israel não destruísse essas nações e passassem ali de largo
para que pudessem se estabelecer em Canaã. Agora essas nações estavam atacando eles, e Josafá ele coloca isso em oração. Olha, Israel, ele foi cumpriu a tua ordem com relação a isso, né? Mas agora eles estão vindo ali com relação a esses exércitos para nos destruir e para nos tirar da tua possessão. Lembra que ele falou da promessa de Abraão? Então, agora ele retoma essa situação, né? Então, o que nós aprendemos com isso? Quando nós temos um problema, uma dificuldade, uma luta, a gente também deve colocar essa luta diante do Senhor, né? E às vezes vão ser coisas relacionadas ao nosso dia a dia, às vezes vai ser coisas relacionadas à nossa segurança, né? Às vezes pode ser um desemprego. Senhor, eu estou desempregado, não tenho como tirar meu sustento, né? Mas eu estou confiando no Senhor para que o Senhor possa trazer o sustento necessário para minha casa, possa abrir uma porta de emprego, possa me ajudar nesse momento de dificuldade, e certamente o Senhor vai te ajudar, né? Ou se não, estou passando por uma situação de perigo, né? Estou passando por um bairro perigoso, tem pessoas perigosas logo mais à frente, me dá o livramento, me dá estratégia, sabedoria, me torne invisível essas pessoas para que elas não me façam mal, né? Então, quer dizer, é a petição por livramento, e Deus pode trazer esse livramento para as nossas vidas, impedir realmente com que as coisas elas aconteçam, né? O mal ele realmente sobrevenha sobre nós, se nós nos colocarmos em oração. E isso pode ser para todas as áreas, né? Isso pode ser para absolutamente tudo nas nossas vidas. O Senhor pode trazer livramento desde que nós coloquemos e dependamos diante dele, né? Daquilo que ele deseja fazer para nós. Então, esse é um ponto importante aí para nós, né? Nós devemos colocar as nossas dificuldades, colocar as lutas, os desafios diante do Senhor e esperar dele a estratégia, o livramento, né? Para que nós tenhamos ali a direção de Deus para alcançarmos a vitória. Então, esse é um ponto importante para nós. Outro ponto, né? Ele reconheceu a sua fraqueza e a sua dificuldade. Ele falou: olha, não está em nós o poder resistir a esse exército, né? Nós não temos como vencer, nós não temos o que fazer, né? Nós somos fracos diante desses povos que estão vindo contra nós. Então, é importante que nós muitas vezes reconheçamos que nós não podemos tudo, reconheçamos que estamos com medo, reconheçamos que estamos ansiosos com uma situação, que nós estamos com o receio de algum mal sobrevir sobre as nossas vidas, né? Essas coisas elas são naturais, não existe assim o super crente, né? Que nunca tem medo, que nunca fica angustiado, que nunca fica ansioso, que nunca fica temeroso na vida. A gente passa por essa situação como qualquer outra pessoa. A grande diferença é que antigamente, sem Jesus, nós estávamos sozinhos. E hoje, com Jesus, nós temos o Senhor do nosso lado, né? Nós temos com a quem clamar, nós temos a quem nos aconselhar, para quem nos direcionar. Então, se nós dependemos de Deus, isso vai nos trazer paz, vai nos trazer segurança e vai nos livrar da ansiedade e do poder que o mal tem sobre as nossas vidas, né? Então, esse é um ponto importante, né? Que tudo seja colocado diante do Senhor, que as nossas fraquezas e as nossas incapacidades também sejam colocadas diante do Senhor, de forma que Ele possa trazer o livramento de todo o mal e possa fazer com que nós andemos em vitória para a glória de Deus, tá bom? Então esse é um outro ponto. E para a gente finalizar, acho que um dos mais importantes aqui dentro dessa oração, o que fecha com chave de ouro, que é a questão do nossos olhos estão postos em ti. Independente de toda a situação, independente do perigo que nós estamos passando, independente desses 3 exércitos que estão vindo sobre nós, os nossos olhos estão postos em ti. Ou seja, né, os nossos olhos nunca podem sair de Jesus, nunca podem sair de Deus, né, para que nós possamos caminhar em vitória diante dele. Esse é um ponto importante para nós. Mesmo passando por dificuldades, mesmo passando pelo desemprego, mesmo passando por enfermidade, mesmo passando por opressão, seja ela por parte das pessoas, seja ela por parte espiritual, ainda assim os nossos olhos devem estar voltados para o Senhor, porque certamente é somente nele que o livramento vem e nós podemos vencer qualquer coisa. Paulo ele fala que ele tudo podia naquele que o fortalecia, né? Que ele podia enfrentar qualquer situação, seja ela boa, seja ela ruim, mas que no Senhor ele poderia ser mais que vencedor, né? Então por isso que a gente fala que é mais que vencedor, né? Porque em Cristo nós podemos enfrentar também qualquer luta, qualquer situação, desde que os nossos olhos eles não saiam do foco, né? Que eles sejam sempre voltados para Jesus e não venham a trazer
nós não venhamos a olhar para as circunstâncias, né? A gente deve sempre olhar em fé para Jesus, sabendo que Ele vai fazer com que nós sejamos vencedores em todas as coisas, tá bom? E aí, se você continuar lendo o texto, a gente não vai continuar lendo a história, né? Mas eu vou falar para vocês o que acontece. Vou dar um spoiler aqui, né? Como a gente fala aí quando alguém conta o final do filme, né? Vou estar dando spoiler. Mas eu vou falar, né? Que a partir do momento que Josafá fez aquela oração, Deus ele mandou um profeta animando aquele povo, animando Josafá e animando o povo, falando que a guerra não seria deles, que Deus iria pelejar a batalha deles, né? E a partir daquele momento falou: agora vocês vão para o campo de batalha, mas vocês não vão para guerrear, vocês vão para louvar e adorar. E ali foi muito interessante, porque no dia seguinte eles ficaram contentes, ficaram felizes, né? Somente com a palavra que o Senhor tinha dado através do profeta. A palavra verdadeira, ela alegra o coração, ela traz paz e ela nos traz segurança e direção para as nossas vidas, né? A palavra que vem de Deus. E a partir daquele momento, eles desceram, né? No dia seguinte, eles desceram conforme a ordem do Senhor, louvando e adorando ao Senhor, né? Desceram cantando. E à medida que eles saíram para descer ao campo de batalha, o Senhor saiu à frente deles, criou uma grande confusão no meio dos três exércitos, uma grande briga, e eles lutaram ali uns para com os outros e se mataram entre eles, né? Criou uma confusão entre eles e eles se mataram. E quando Josafá chegou no campo de batalha, ele só viu as pessoas ali, corpos mortos. E ele foi lá, pegou as riquezas que eles estavam trazendo, os despojos de guerra, e ali acabou enriquecendo o povo de forma que eles saíram vitoriosos daquela batalha sem ter lutado, né? Deus pelejou a batalha por eles. E ali a gente percebe um outro versículo que se cumpre, que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores, né? Nesse momento específico, eles não precisaram lutar e somente, né, buscaram as riquezas e foram grandemente abençoados pelo mau intento ali daqueles três exércitos que vieram contra o reino de Judá. Então, muitas vezes na nossa vida vai ser a mesma coisa. Vão existir guerras que nós vamos ter que sim lutar, vamos ter que batalhar, mas vão ter outras que nós não temos condições e o Senhor pelejará por nós e vai nos trazer a vitória, né? Ele vai reverter toda a bênção, toda a maldição em bênção e vai fazer com que nós sejamos mais que vencedores, desde que nós continuemos confiando nele e continuemos colocando em oração, baseado nas suas promessas, andando em fé e tendo esperança na palavra de Deus, sabendo, né, que a palavra de Deus é verdadeira e que Deus é fiel para cumprir a sua palavra, tá bom? Então, essa foi a nossa aula sobre oração. Espero que tenha sido bênção para a sua vida. Se você gostou dessa aula, clica no gostei, né? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas possam ali ouvir, né, da palavra de Deus. Se inscreva no nosso canal, né? E clica no sininho para que você possa receber as notificações todas as vezes que tiver um vídeo novo no canal, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Visite também o nosso site, as nossas redes sociais. Nosso site é o www.auxiliobiblico.com e as nossas redes sociais são Facebook, Instagram e Twitter /Auxílio Bíblico. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.